Boa noite. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026, e este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Após mais de um mês de guerra, navios de várias bandeiras voltam a atravessar o Estreito de Hormuz. A trégua de 2 semanas selada entre Estados Unidos e Irã, sob a mediação do Paquistão, lança um facho de esperança de paz para o mundo que mergulhava na escuridão da crise energética e econômica global, provocada pela interrupção de grande parte do suprimento de petróleo e seus derivados. Mas essa é uma trégua que já nasce sob o estigma da desconfiança, principalmente do lado iraniano, já escaldado por 2 agressões norte-americanas em meio a negociações diplomáticas. O transe desesperado de Donald Trump nos últimos dias, ameaçando exterminar uma civilização milenar, coisa que nem mesmo Adolfo Hitler teve coragem de fazer, não está esquecido. E ainda resta a sede de sangue dos sionistas, que continuam atacando e matando a população libanesa, mesmo após firmada a trégua entre Irã e Estados Unidos. No Brasil, os reflexos da guerra expõem as debilidades do país para lidar com a crise energética, desde que grande parte dos ativos da Petrobras foram privatizados pelos governos direitistas de Temer e Bolsonaro. Enquanto o presidente Lula fala em reestatizar as refinarias de Betim, em Minas, e a Landulfo Alves, em Salvador, a presidente da Petrobras anuncia mudanças no plano de negócios da empresa para dar prioridade à busca da autossuficiência do país na produção de diesel em até 5 anos. No Congresso, deputados de esquerda tentam formar uma frente parlamentar pela reestatização da BR Distribuidora, que devolveria à Petrobras e ao governo a capacidade de controlar o preço dos combustíveis. Esses são os principais assuntos focalizados nesta edição de No Fio da História, com comentários do analista político Brizola Neto, que chama a atenção para as principais bandeiras trabalhistas, voltadas para o desenvolvimento soberano do Brasil, que retornam à pauta política em um ano eleitoral, diante dos efeitos nefastos das privatizações e da política neoliberal. Ao final do programa, assista aos clipes históricos selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista. Não perca! Estamos mais uma vez aqui com Brizola Neto, nosso analista político. Brizola, vamos tratar logo, assim, de cara, das mudanças que a crise da guerra no Irã, no oeste da Ásia, pode nos influenciar no sentido até de um ponto positivo, uma bandeira trabalhista, que é a reestatização dos ativos da Petrobras, que foram privatizados pelos governos de direita, pelo Bolsonaro, pelo Temer, né? Há um movimento que está engrossando, inclusive de criação de uma frente parlamentar para a reestatização da BR Distribuidora, e o Lula tem falado também em reestatizar refinarias, como a de Betim e a da Bahia, né? Como que você vê essa movimentação aí, no sentido de recuperarmos o patrimônio do povo brasileiro e em função, basicamente, dessa guerra, né? Bom, então, esse choque de petróleo, né, praticamente dobrou o valor do barril de petróleo aí desde o início do conflito. Ele tem trazido 2 lados aí, né, para o governo enfrentar essa crise. De um lado, uma pressão da alta dos combustíveis, e a gente já vem assistindo desde o início do conflito, né? A Petrobras trabalhando muito onde ela pode,
segurar o preço da gasolina nas refinarias, mas o Brasil, né, com uma forte dependência em relação ao óleo diesel, necessita importar o óleo diesel para abastecer o mercado brasileiro, ela não consegue conter a alta dos preços. E isso cria dificuldades para o governo, por um lado. O governo vem tomando medidas de, de criar subsídios, de desonerar a carga tributária, para conseguir, de alguma maneira, frear o aumento do preço do diesel, e o que é uma dificuldade para o governo. Isso também vai gerar pressões inflacionárias, já está gerando pressões inflacionárias que devem ser sentidas com mais força no segundo semestre, mas isso também tem dado, eu acho que o presidente Lula ele tem dado declarações importantes nesse sentido, tem dado ao governo também a chance de fazer, aliás, uma coisa que nós falamos aqui no último programa, levar a polarização política para um debate que tenha sentido, que é justamente esse debate de você ter um projeto de desenvolvimento nacional. E é claro, qualquer projeto nacional de desenvolvimento ele tem que ter como base a autossuficiência energética, ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Então, o presidente Lula deu duas declarações muito importantes, dizendo aliás, ele deu uma declaração muito importante dizendo que vai retomar dois ativos da Petrobras que foram privatizados no governo Bolsonaro, que é a refinaria que fica localizada na Bahia, do Alpes, e da refinaria de Betim, justamente no sentido de frear esses aumentos, tanto da gasolina quanto do óleo diesel. É importante a gente saber que de todas as regiões brasileiras, onde os combustíveis tiveram as maiores altas, foram justamente nessas refinarias privatizadas pelo Bolsonaro. E a gente teve uma declaração importante também, então, da presidente da Petrobras, dizendo que vai haver uma mudança no plano de investimentos da estatal, no sentido da gente atingir a nossa independência no refino de petróleo e na produção de combustíveis para o mercado nacional. Então, isso parece ser uma virada muito importante, o governo assumindo uma agenda nacionalista, assumindo uma agenda que afirma a soberania nacional, em contraponto com aqueles que entregaram a nossa riqueza. Eles que, quando governaram, entregaram a nossa riqueza, e que agora, quando anunciam suas candidaturas, antecipadamente já se colocam como aqueles que vão estar aqui a serviço dos interesses estrangeiros e, portanto, vão ser contra qualquer plano de desenvolvimento, especialmente no setor energético, de encadeamentos produtivos, de plantas de refinaria, de fertilizantes, porque essa é uma outra questão muito importante também. Os fertilizantes, os adubos hidrogenados, que têm como base o petróleo, eles também vão começar a ficar escassos se essa crise, se essa guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã se prolongar. Então, o governo vai ter que lidar, por um lado, com a pressão que uma crise de petróleo, com um choque de petróleo cria na economia. Isso tem a ver também com taxas de juros, tem a ver com pressão inflacionária, mas, por outro lado, também dá a ele, como ele tem feito e tem assumido, aliás, o que a gente disse aqui no programa passado, uma polarização que tem sentido, que é a polarização daqueles que querem afirmar um projeto nacional e daqueles que querem entregar a riqueza do nosso país. Exatamente. E me parece assim que essa conjuntura, essa circunstância toda coloca a pauta trabalhista, a pauta do desenvolvimento autônomo, independente do Brasil, que é a grande bandeira trabalhista, no centro da campanha eleitoral desse ano, né? Considerando, inclusive, que, segundo a maior parte dos analistas, essa crise, né, do petróleo, essa crise mundial que vai se agravar agora, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, deve ricochetear de forma violenta, mais violenta aqui no Brasil no segundo semestre, né, justamente em plena campanha eleitoral, né?
E aí, né, evidentemente que nós vamos sofrer aqui consequências inflacionárias e tudo, né? E acho que a única alternativa do presidente Lula é mostrar o mal que foi feito ao Brasil com essas privatizações e a necessidade de um programa nacionalista de reestatização. Não concorda? Concordo plenamente, Marcelo. Porque se a gente lembrar a eleição passada, ela foi marcada por uma polarização entre democracia e regimes de exceção, né? Ditadura e fascismo. Eu acredito que essa pauta, essa polarização, ela não cabe mais nesse momento. Polarização que cabe nesse momento, né, o que vai distinguir de fato a candidatura do presidente Lula da candidatura ou das candidaturas que tem como base, né, a entrega das riquezas nacionais para o interesse estrangeiro, que são capitaneadas hoje pelo Flávio Bolsonaro, e talvez por alguma outra candidatura de centro-direita, talvez do governador de Goiás, Caiado, né, é justamente isso. É quem tem um programa, um projeto nacional, quem propõe um projeto nacional de desenvolvimento, e aí a gente tem que ter, o governo precisa, com clareza, explicitar quais são as medidas que ele vai tomar, porque ao longo desses quase 4 anos de governo, foram muito tímidas as iniciativas no sentido, né, da gente afirmar um projeto nacional. A gente entende que a correlação de forças no Congresso, a falta de controle nos primeiros 2 anos do Banco Central, as pressões do mercado, elas dificultaram o caminho do presidente Lula para ele afirmar um projeto nacional, mas também faltou comunicar na campanha. A candidatura do presidente Lula vinha nesse sentido. Agora é possível fazer esse acordo com o povo brasileiro, né? Você fazer uma plataforma de campanha onde você diz claramente, né, que a vitória do presidente Lula significa o ressurgimento, de fato, de um plano nacional de desenvolvimento com medidas claras, como a reestatização, não só a reestatização de ativos que foram vendidos, mas a retomada de um plano de desenvolvimento, um plano de investimento da Petrobras, que crie cadeias produtivas, que retome, né, a construção das refinarias lá de Abreu e Lima, quem sabe até do Compérgio aqui em Itaboraí, que crie outros encadeamentos produtivos muito necessários ao Brasil, como é o caso de uma indústria de fertilizantes hidrogenados, que tem base de petróleo, e também, né, a retomada de outras empresas estatais, porque existem questões críticas, né, aí envolvendo a questão do fornecimento de eletricidade, nos investimentos necessários que a Eletrobras deveria estar fazendo e não faz porque foi privatizada, e também do papel, não diria a reestatização da Vale, porque talvez seja uma coisa muito distante, mas o papel que uma empresa estatal como a Vale tinha no ramo de mineração. Então, assim, você concentrar um pouco parecido com o programa proposto pelo senador Requião ao PDT, né, no final do ano passado, um programa enxuto, mas que anuncia medidas que têm muita força no sentido da gente retomar um projeto nacional de desenvolvimento com base em grandes empresas estatais. E com relação à Vale, inclusive, nós temos aí a questão urgente, que é a questão de estabelecimento de uma política para exploração e beneficiamento das nossas terras raras, né? O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, que está sendo cobiçada descaradamente pelo Império Americano, né? Não só cobiçada, como já estão anunciando que já tem candidaturas aí que anunciam abertamente que vão entregar as terras raras. E aí, assim, a questão do mercado de terras raras, ela está justamente na sua capacidade de processar as terras raras. E assim você não tem a dúvida, tal. Se a gente não tiver uma empresa como a Vale do Rio Doce, controlada pelo Estado, e o governo brasileiro ainda tem muita força no Conselho de Administração da Vale do Rio Doce. O Conselho tem uma maioria acionária das ações, né, que tomam decisões,
né, tem a possibilidade de exercer a sua maioria no Conselho de Administração da Vale e a Vale finalmente entrar. Porque, assim, é assustador que uma empresa do tamanho da Vale, que é a grande mineradora do mercado nacional, não tem um único projeto de processamento de terras raras no Brasil. Você vê, todos os projetos estão ligados a empresas em associação com capitais estrangeiros ou algum capital privado nacional, mas você não tem nenhuma iniciativa da Vale do Rio Doce nesse sentido. E se a gente não tiver uma empresa como a Vale, como acontece no setor de petróleo com a Petrobras, a gente não vai ter papel relevante nenhum no mercado de beneficiamento de terras raras e na sua aplicação mesmo na indústria, né, como deve ser. E a outra coisa a gente perceber nesse momento, né, a importância da Petrobras, né? Mesmo a Petrobras tendo sido golpeada no governo Bolsonaro com a venda de ativos importantes como refinarias, mesmo a Petrobras tendo tido paralisado seu plano de investimentos pela Operação Lava Jato, que interrompeu a construção de refinarias importantes como a Abreu e Lima, como o complexo do Comperj aqui em Itaboraí, o papel que a Petrobras exerce na economia brasileira, ao contrário do que tem acontecido em outros países que não têm mínimo de autonomia energética, tem possibilitado que a moeda brasileira se valorize. Você vê uma grande desvalorização de moedas de todos os países que são dependentes, muito dependentes da importação de combustíveis e de petróleo, como é o caso da Índia. Você tem uma grande desvalorização da moeda indiana. Agora, a moeda brasileira tem se valorizado frente às principais moedas estrangeiras. Isso, sem dúvida, se deve ao desempenho da Petrobras, inclusive da Bolsa de Valores. A Petrobras, as ações da Petrobras têm segurado a Bolsa de Valores brasileira. Então, a importância de você ter uma Petrobras, né, nesse contexto aí da autonomia energética, nesse contexto de você gerar mais estabilidade à economia brasileira. Isso precisa ser valorizado, isso precisa ser dito, e mais do que isso, precisa ser transformado de novo na empresa que é o alicerce do desenvolvimento nacional brasileiro. E um outro ponto importante também, muito importante atualmente, ligado à mineração, é a exploração do ouro, né? A gente vem aí de um processo de entrega dessa exploração a garimpos ilegais, que foram até estimulados durante o governo Bolsonaro, né? Ainda temos esse problema acontecendo aí, agora recentemente foi mostrado garimpos ilegais em terras de reservas indígenas, né? Isso acontece com muita frequência, mas há um plano de exploração de ouro de forma legal, de forma conduzida por uma empresa como a Vale do Rio Doce, seria muito importante no momento em que o minério passa a ter uma influência, volta a ter, né, uma influência muito grande na economia internacional, com as perspectivas aí da desdolarização da economia, né? Inclusive, um dos planos do Irã, né, que é a cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz, isso está ligado também às reservas de ouro da China, porque o Irã cogita em receber pagamentos desse pedágio em yuan, na moeda chinesa, né? E que seria trocada por ouro com a China, porque a China tem grandes reservas de ouro, né? Então, a importância do ouro hoje, nessa conjuntura internacional, é muito grande, e eu acho que a Vale teria um papel também muito importante nisso, né? O ouro não se valorizou tanto como se valorizou aí no último ano, nesses primeiros meses, né, do ano corrente, à toa, né? Você tem um movimento claro nos mercados mundiais que vão buscando substituir o dólar como moeda de reserva pelo ouro, né, como moeda de garantia financeira pelo ouro. A China tem feito um movimento aberto
claro que paulatino, mas ela vem se desfazendo de títulos da dívida americana para justamente comprar e acumular ouro. E você tem uma crescente ampliação, né, das transações comerciais fora do sistema SWIFT. Né? Esse conjunto de transações financeiras, né, no mercado mundial fora do SWIFT tem sido feito todo ano. Então, há uma grande valorização da moeda. Hoje mesmo eu vi uma matéria do Sputnik, né, que ele fala justamente que a valorização do yuan já não consegue ser percebida simplesmente pelo monitoramento do sistema SWIFT, porque já existem tantas transações feitas em yuan fora do SWIFT, que o SWIFT não consegue medir a valorização que o yuan está tendo nesse momento. Parece que o conflito ele está resolvendo em um pouco mais de um mês, né, aquilo que os BRICS discutiu há muito tempo, então, né, que é justamente você consolidar um sistema de pagamentos que fuja do dólar. E é óbvio que a grande base desse sistema que fundou o comércio, né, que hegemonizou o comércio mundial em transações em dólar, ela tinha como fundo o petrodólar. O que era o petrodólar? Era a garantia que você só ia comprar petróleo, você só ia ter petróleo, que é o insumo mais importante de toda a economia mundial. Sem energia nada funciona, e a base energética do mundo ainda é petróleo, né, e ainda vai ser por muitos anos. Você não comprava petróleo fora do dólar. Né, e esse comércio agora está rompido. Né? A Rússia vende petróleo fora do dólar, o Irã vende petróleo fora do dólar, dois dos maiores produtores mundiais. A Arábia Saudita tem um acordo com a China que vende petróleo fora do dólar. Então, o mercado dos petrodólares está severamente abalado. E não se engane, as iniciativas do Trump, as intervenções do Trump contra a Venezuela e contra o Irã, ele fala isso abertamente. Ontem, segunda-feira, ele deu uma declaração dizendo que por ele ficavam lá no Irã até tomarem o petróleo do povo iraniano, como estão fazendo com a Venezuela, mas que o povo americano não quer que se continue a guerra, por isso ele vai sair antes. Então, assim, é óbvio que Trump, nas suas intervenções, ele estava tentando reverter o declínio do petrodólar. Ele sabe muito bem que é a base que sustenta o dólar como moeda de referência internacional. Agora, só uma informação, né, para a gente ver que esse movimento da China buscando aumentar suas reservas de ouro não é recente. Há 3 anos atrás, eu participei de um tour de jornalistas BRICS lá na Rússia, a convite da TV BRICS, que é nossa parceira do Toda Palavra, e ali tinha jornalistas de vários países, inclusive da África. Tinha um jornalista que depois nós nos tornamos amigos, o Sérgio Marcos, que é da TV de Moçambique, e também jornalista do Zimbábue. E eles comentavam na época o seguinte, que Moçambique e Zimbábue, eles têm uma longa fronteira, né, uma fronteira muito grande, e essa fronteira ela segue uma linha uma linha montanhosa, uma região montanhosa, e que existem grandes reservas de ouro nessa região, e que a China estava explorando essas reservas lá, né? Então, eu acho que a China já vislumbrava essa possibilidade do ouro voltar a ser referência econômica global, né? Bom, já se discutia entre os BRICS a questão de uma alternativa ao dólar como moeda de transação internacional. Então, eu acho que a China já via isso muito claramente. Agora, tudo que nós falamos até aqui, Brizola, diz respeito à guerra ou às consequências da guerra do Irã, né? A questão do petróleo, essa questão dos minerais e tudo, né?
E nós temos visto agora, nos últimos dias, o desespero de Donald Trump. Basta ver essas últimas reações, né, que ele tem tido, né? E o desespero fica muito claro, porque os Estados Unidos estão sendo desmoralizados. Primeiro, estão perdendo a guerra, né? E segundo, apesar do Trump anunciar fanfarronicamente uma vitória inexistente, né? Você veja, ele falou isso em cadeia nacional de TV nos Estados Unidos. No dia seguinte, um F-16 foi abatido, outros jatos abatidos, depois mais 4 aviões americanos destruídos ou abatidos. Enfim, ele está sendo desmoralizado, né? E isso tem levado Trump a um desespero muito claro, muito nítido, né? Ele ameaçou até prender um jornalista que revelou informações sobre a, 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 o resgate, né, daquele piloto americano, que, aliás, não apareceu até agora, né? Não se viu esse piloto, né? Então, eles anunciaram que foi resgatado, mas isso não está claro, né? O Trump havia anunciado a destruição completa das capacidades defensivas do Irã, e o Irã abate todos esses aviões e está dando demonstração de que está muito longe de ter sido destruído, né? Como é que você está analisando essa questão agora da guerra no oeste da Ásia? O Trump está num momento muito difícil, né, para ele conseguir enfrentar, e essas declarações. Primeiro, assim, a guerra da mentira, né, e que infelizmente a gente vê sendo espalhado pela mídia convencional, inclusive a brasileira, né, que parece tentar mascarar uma guerra num mundo onde já não é mais possível contar tanta mentira, né? A mentira, ela cai, porque você tem informação que chegam de outros lados, né? Especialmente ali da mídia que não é a mídia ocidental. Então, essa desmoralização do Trump, ela é clara, assim como a desmoralização também de Israel. Israel também tem sido duramente atingida. E elas acontecem, essas coisas acontecem horas, 1 ou 2 dias depois de declarações, né, tanto do governo americano como do governo de Israel, de que haviam aniquilado a capacidade de defesa aérea iraniana. Né, e aí você tem a derrubada de um F-35, aí uma operação de resgate, onde o piloto não apareceu, mas o que é certo é que caíram outras aeronaves nessa tentativa de resgate, e que já se fala que tiveram mais 4 soldados americanos que foram mortos nessas tentativas de resgate. Então, você tem os Estados Unidos e Israel parecem cada vez mais mergulhados num caldeirão ali que parece que vai fritá-los. Você tem uma outra questão também, que é a perda de influência americana em todo o oeste da Ásia. Porque esses tradicionais aliados dos Estados Unidos, até para monarquias, né, que tiveram os Estados Unidos como tinham acordos com os Estados Unidos para que ele fosse seu grande defensor, né, que compraram armamentos caríssimos dos Estados Unidos para garantir seu sistema de defesa, eles foram completamente abandonados pelos Estados Unidos, que quando teve que priorizar o abastecimento, botou todo o abastecimento em Israel e deixou essas petromonarquias completamente sem nenhuma defesa. E têm sido duramente atacadas e num processo que vai ser irreversível. Porque os investimentos, os investidores, né, tudo isso vai ser retraído, a reconstrução desses danos causados à infraestrutura de petróleo e gás, né, desses países ali do Golfo Pérsico, que eram tradicionais aliados dos Estados Unidos, isso não vai se recompor tão cedo. Né? Aqueles países sendo vistos como um centro de negócios, de turismo, isso não vai se recuperar mais. E a tendência clara, é de que esse alinhamento desses países com os Estados Unidos
ele caminha para o rompimento, né? Se já não está rompido em alguns casos. Né? Você já vê aí algumas reações da própria Arábia Saudita. Então, o isolamento americano e o isolamento de Israel, ele é ainda maior. E quanto pior, né, e quanto mais covarde, quanto mais esses ataques dos Estados Unidos e de Israel se direcionarem à infraestrutura civil, né, do Irã, maior será o isolamento americano. Primeiro porque existe uma solidariedade entre os países, mas não os povos muçulmanos, né, os povos árabes, que não querem ver outro povo árabe sendo cruelmente atingido, como tem acontecido com o Irã. E por outra razão, porque esses ataques eles vão gerar reações, né, reações muito pesadas do Irã. Já está claro que tem toda a capacidade não só de se defender, como também de atacar, né? E vai atacar com mais força ainda a infraestrutura civil desses países do Golfo Pérsico que continuam aliados aos Estados Unidos e cedem seus territórios para promover esses ataques contra o Irã. Esse isolamento que você se referiu, não só na região lá do oeste da Ásia, mas também, inclusive, em relação aos velhos parceiros e aliados dos Estados Unidos na Europa, né? Você vê que outro dia passou um petroleiro francês, foi liberado para atravessar o Estreito de Hormuz, né? E por quê? Porque a França passou a adotar posições que são mais favoráveis ao Irã nesse momento, e o Irã também trabalha com um certo pragmatismo político nesse momento, né? A França adota essas posições, assim como outros países europeus que não quiseram marchar com os Estados Unidos, né, na guerra, não aceitam serem empurrados para essa guerra, não porque apoiam o Irã, não, é porque eles veem a crise que se avizinha, eles veem que eles vão entrar num beco sem saída, e eles dependem dos recursos do petróleo que passa pelo Golfo Pérsico para poderem sobreviver, né? Então, é também uma questão pragmática. Os Estados Unidos estão sendo abandonados pelos seus aliados por pragmatismo também. É verdade. Um aliado como os Estados Unidos, você não precisa de inimigos, né? Pois é. Vamos lá. Primeiro, os Estados Unidos, um ataque terrorista, né, interrompeu o maior fornecimento de energia que a Europa recebia, que era dos russos, né, com o bombardeio do Nord Stream, que abastecia em grande parte a Europa de gás. Né? E agora, com essa guerra, o fechamento do Estreito de Hormuz é praticamente um estrangulamento total da economia europeia. Sem energia, nada existe, né? Você não vai conseguir ter produtividade, sem energia baseada em petróleo, você não vai conseguir produzir nada. Então, estava mais do que na hora da Europa acordar, né, e perceber esse seu alinhamento subalterno aos Estados Unidos e aos desmandos de Washington, estava, na verdade, há algum tempo, vem arrasando a economia europeia. Então, esse posicionamento da França, né, esse isolamento dos Estados Unidos, também em relação aos seus tradicionais parceiros, é uma consequência justamente da falta de compromisso dos Estados Unidos ou até do boicote dos Estados Unidos com os europeus. A quebra do fornecimento de energia provocada pelas iniciativas americanas na Ucrânia e agora no Irã é um golpe muito duro na economia europeia e não tem mais jeito, sabe? Então, ela já vai sofrer as consequências, você não tem mais já como conseguir recuperar a capacidade produtiva europeia, normalizar o abastecimento de petróleo e de gás para a Europa diante dessas perdas,
E hoje a Europa, o que ela pode fazer é tentar amenizar isso, né? E assim, é uma situação bem difícil, porque a economia europeia é muito dependente, especialmente militarmente, né, dos Estados Unidos. E, e ela está muito envolvida no conflito com a Ucrânia, né? Tem uma espécie de russofobia que tomou conta da Europa, né? Parece que como se a Rússia fosse invadir a Europa, mas eu acho que aos poucos, principalmente a elite industrial europeia, ela vem percebendo, né, que a Rússia nunca foi uma ameaça, que a verdadeira ameaça ao desenvolvimento europeu, né, a produção europeia, a economia europeia, é o próprio Estados Unidos. É. E o desespero do Trump ficou muito claro, por conta principalmente da decisão que ele já viu que o Irã não vai parar. O Irã não vai recuar, o Irã não aceita trégua. O Irã sabe que a única forma dele sobreviver como nação soberana, independente, é escorraçar os americanos do oeste da Ásia. E eles não vão parar enquanto não conseguirem esse objetivo. E se a escalada levar realmente à destruição da infraestrutura crítica do Irã, o Irã vai destruir toda a infraestrutura crítica da região, dos países da região, e aí o tamanho do buraco vai ser muito maior, né? Porque aí nós vamos ter uma crise insolúvel, pelo menos a curto e médio e talvez até a longo prazo, né? A crise da destruição do, de repente, da ausência de praticamente todo o petróleo árabe de uma hora para outra, né? Isso é a grande ameaça que paira hoje, não só sobre a Europa, mas sobre o mundo, né? A verdade é essa, né? Exatamente. É uma ameaça à economia mundial. E esse consórcio da morte, liderado pelos Estados Unidos e por Israel, parece não ter limite. E, assim, não há sentido, assim, em nenhum momento essa guerra teve algum sentido para os Estados Unidos. Tinha sentido para Israel, o seu plano sionista, né, de criar a grande Israel, se afirmar como a grande potência regional do Oriente Médio, ajudar o Netanyahu a se manter no poder para não ter que responder os processos que ele tem contra ele, de crimes de guerra, né, e lhe dar a ele alguma condição de ganhar as eleições que vão ocorrer esse ano em Israel, mas para os Estados Unidos e nem para o governo Trump não existia sentido nenhum em fazer esse desatino, né, em cometer toda essa irresponsabilidade que tem levado o mundo inteiro a um choque de petróleo e, não tenha dúvida, a uma recessão econômica que já vai vir a partir do segundo semestre da economia mundial. Haverá uma retração da economia mundial já a partir do segundo semestre. E isso para o governo Trump tem sido desastroso, né? A popularidade do Trump não para de cair, a gente tem assistido aí. Ele vai enfrentar eleições de meio de mandato e pode praticamente acabar com esse mandato dele, porque se ele perde a maioria no Congresso e no Senado, a gente vai ter um presidente que não vai mandar mais, que ainda corre o risco de sofrer um processo de impeachment se constituir uma maioria democrata no Congresso americano. E a gente se pergunta, então, qual a razão que pode ter levado Trump a se deixar convencer pelo Netanyahu e entrar nessa guerra que vai ser, vem sendo já, uma completa desmoralização para os Estados Unidos? Qual é a razão? O que pode ter sido levado? Tem gente que fala que o Trump já não consegue processar direito as informações, né, que está sofrendo senilidade. Agora, tem gente também que fala que ele pode estar sendo vítima de uma grande chantagem do que eles estão chamando de sindicato Epstein. Exatamente. Né? Exatamente. E ele pode estar sendo pressionado pelo Netanyahu, né, que tem informações sobre esse caso do Epstein, que envolve o Trump, e que ele teria condições de vazar. Bom, sendo uma coisa ou sendo outra, a verdade é que a situação do Donald Trump é cada vez mais difícil, e acho muito difícil dele
e dos Estados Unidos saírem da mesma forma que entraram nesse conflito. Não, exato. O que justifica tudo isso só realmente essa coisa monstruosa desse sindicato Epstein, que, na verdade, é o sindicato das elites que mandam nos Estados Unidos, né? E sob o manto do sionismo, né? E o professor Mohamed Morandi, que é um analista político também do Irã, que participa com análises muito claras, mostrando bem o ponto de vista do Irã, falou outro dia uma coisa que eu achei assim muito pertinente, que quando o Trump fala que vai mandar o Irã de volta à era da pedra lascada, né? E quando diz que vai destruir um dia o país, né? Todas essas declarações monstruosas que olha, não, declarações que não couberam na boca de um Adolfo Hitler, que eu nunca ouvi dizer, né, nos textos históricos, que iria destruir nenhum país em um dia, né? E devastar tudo isso. Mas o mais extraordinário é que essa monstruosidade ela está inserida nessa parte da sociedade americana que é dominada pelo sindicato Epstein. Então, qual foi o jornal, o grande veículo americano, o Washington Post ou a Fox News, quem repreendeu, quem recriminou, quem criticou Donald Trump por essas declarações? Ninguém, porque, na verdade, eles pensam da mesma forma, né? Então, esse é o tamanho da monstruosidade que a gente está assistindo, né? Mas está muito claro também, como você disse, uma cisão dentro da sociedade americana, que é quem pode parar, deter Donald Trump, né? Os eleitores americanos e a sociedade americana, que muito claramente está cindindo, né? 12 generais americanos foram demitidos, ou eles se afastaram, se demitiram, ou foram afastados dos seus comandos nos últimos dias. Ou seja, o racha está muito claro, né? Verdade, então. E assim, esse racha, ele vem sendo construído há muitos anos, na verdade, né? Porque há um óbvio descolamento do interesse das grandes corporações econômicas americanas para os interesses do povo americano. Você tem um gráfico que mostra o ganho de produtividade das empresas americanas comparado com o aumento da massa salarial dentro dos Estados Unidos. E aí você teve um crescimento enorme, gigante, do ganho de produtividade dos grandes conglomerados econômicos, que não foi acompanhado pelo aumento da massa salarial dentro dos Estados Unidos. Esse processo de globalização, né, que botou as empresas americanas para produzir fora dos Estados Unidos e concentrou nos Estados Unidos o setor financeiro, ele provocou um descolamento do ganho das empresas dos ganhos do povo americano. Você teve um empobrecimento da população, você teve desemprego, você teve desindustrialização, né, que afetaram demais, né, os ganhos salariais, afetaram demais a classe trabalhadora americana. E o Trump, ele se elegeu justamente com o discurso de que ia reverter esse processo. E agora o que ele está fazendo? Ele está aprofundando ainda mais. Está ficando na mão desses grandes conglomerados, o conglomerado americano da guerra, né, da indústria da guerra americana, da indústria bélica, das big techs, são todas elas alinhadas ao sionismo, né, e se descolando do que grande parte do eleitor que votou nele nessa eleição esperava dele.
né, que ele retomasse o desenvolvimento econômico para os americanos, né, e não é o que está acontecendo. Né? O Trump agora ele cada vez mais é mais um grande aliado dos conglomerados econômicos dessa elite americana do que alguém que estava interessado em reverter esse descolamento do ganho das empresas para a falta de melhoria nas condições de trabalho dos Estados Unidos. E isso está se revertendo na sua falta de popularidade. Cada semana sai uma pesquisa e a popularidade do Trump vai ladeira abaixo. E isso vai ter reflexo nas eleições agora de meio de mandato, e pode dar a ele um fim bem difícil. Né? Ele perdendo a maioria no Congresso, eu repito aqui, ele vai perder todos os poderes, toda a capacidade de manobrar. Você vê esses atos de guerra, esses crimes de guerra que ele tem cometido, né? De iniciar, inclusive, guerras sem autorização do Congresso, isso tudo vai ser questionado se o Congresso, a partir do meio desse ano, a partir das eleições de meio de mandato, constituir uma maioria democrática. E a chance dele ser impeachmentado vai ser muito grande. É isso. Bom, o fato é que a gente está assistindo aí o ocaso do Império Americano, né? Revelador, né, da queda, do esfacelamento, né, desse império, mas ele cai revelando a sua natureza mais perversa, né? Botando para fora todas aquelas lorotas de defensores da democracia e da liberdade, né? Estão mostrando realmente o que são, né? O que interessa para eles, que é só o lucro, o dinheiro, a exploração dos povos, né? Mais uma vez, né, a tese trabalhista defendida pelo presidente Getúlio Vargas, pelo seu avô, pelo João Goulart, né, era essa de que nós precisamos priorizar o nosso desenvolvimento autônomo, independente, soberano, né? E está aí uma grande oportunidade para que essas bandeiras sejam resgatadas agora pelo presidente Lula. Aliás, dia 19 de abril agora é aniversário natalício do presidente Vargas. Seria uma boa data para o presidente Lula fazer alguns anúncios, né? Vamos aguardar, né, para ver se ele caminha nessa direção. É o que esperamos, né? Até porque o trabalhismo nunca se enganou. Ele sempre teve clareza em identificar que o imperialismo era a grande razão do atraso brasileiro. O Brizola, ainda no governo do Rio Grande do Sul, então, com duas empresas multinacionais americanas. Isso. A gente tem toda a clareza que o golpe de 64, que foi o início do interrompimento do Projeto Nacional de Desenvolvimento, fazer o Brasil crescer e se industrializar, né, ele teve as mãos dos Estados Unidos. A gente hoje também tem certeza que a Operação Lava Jato, que destruiu os investimentos na infraestrutura nacional, também foram provocados e foram pensados e apoiados pelos Estados Unidos, né, que estava espionando, inclusive, a própria Petrobras. Estava cooptando as autoridades brasileiras do Judiciário, do Ministério Público, né, para fazer esse desmonte da indústria nacional, como fizeram. A gente nunca teve dúvida do papel dos Estados Unidos aqui no Brasil. O trabalhismo nunca teve essa dúvida, nunca embarcou na propaganda oficial paga pelo imperialismo americano de que eles eram o caminho do nosso desenvolvimento. Pelo contrário, os Estados Unidos sempre foi o caminho do nosso atraso. Uma nação saqueadora, uma nação que tem como política externa a agressão, a violação de direitos humanos. Aquilo que ela diz combater é o que ela mais pratica. Veja o que está acontecendo no Irã. E é curioso, né, Paulo, que ela só entra para defender democracia e direitos humanos em países ricos de petróleo. Né? Não tem um país que ela vai defender direitos humanos que não seja rico em petróleo e que não esteja aliado a ela. Porque quando se trata em falar de defesa de democracia,
Como é que ela é aliada da Arábia Saudita? Como é que ela é aliada do Bahrein, dos Emirados Árabes? O Irã é muito mais democrático do que esses países. O Irã tem eleição, elege seu presidente. O Irã, de todos esses países do oeste da Ásia, é aquele que é mais democrático, você pode ter certeza. E não há nenhum questionamento, né, ao alinhamento dos Estados Unidos a essas ditaduras, que muitas delas, sim, são violadoras de direitos humanos, né, que muitas delas, quase praticamente todas elas, são governadas por famílias que se perpetuam no poder. E você não vê nenhum questionamento. Então, sob a desculpa de defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, o que os Estados Unidos vem fazendo ao longo de 20, 30 anos é invadindo nações para roubar o seu petróleo. É isso. Bom, Brizola, ficamos aqui, então, por aqui, nessa edição de No Fio da História. Vamos assistir agora, seguir alguns clipes aí selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista e voltamos na semana que vem, esperando que ainda haja uma solução coerente, né, para essas questões todas que estamos enfrentando no mundo, né? Um abraço para você, um abraço aos nossos telespectadores e ouvintes. Até a próxima semana. Um abraço grande, até a próxima semana. Então. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio Legalidade. Confira. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase na emancipação da economia do Brasil. A assinatura da mensagem, realizada na sala de despachos do Palácio do Catete, é solene, estando presentes todos os ministros de Estado, o prefeito do Distrito Federal, os chefes do Gabinete Civil e Militar da Presidência da República e ainda representantes da imprensa e do rádio. As instalações da Companhia Brasileira de Nitroquímica são percorridas pelo presidente Getúlio Vargas. Aí trabalham 2.800 operários e o capital invertido nesse empreendimento atinge a 76 mil contos. A fábrica tem todos os recursos necessários à produção dos ácidos sulfúrico e nítrico da seda química, do éter, álcool, colódio e celulose do linter do algodão. A produção do colódio é de 50 toneladas e com o acréscimo da produção do ácido sulfúrico, sulfato de sódio e seus derivados, o Brasil economizará 6 mil contos anuais. Uma fábrica de pneus é também percorrida pelo presidente Getúlio Vargas. Aí se emprega exclusivamente matéria-prima nacional e na confecção dos diversos artigos a empresa gasta anualmente 1.500 toneladas de borracha e 1.200 toneladas de algodão. A capacidade de produção é de 180 mil pneumáticos, 180 mil câmaras de ar e 2.400.000 pares de saltos para sapatos. A indústria têxtil, uma das mais importantes do Parque Industrial Paulista,
ocupa a atividade de numerosos operários e contribui eficientemente para os lucros da balança comercial do Estado. Ali se utiliza exclusivamente matéria-prima nacional e seus tecidos de lã e algodão já são exportados para o estrangeiro. As manifestações prestadas pelo proletariado ao chefe da nação traduzem o reconhecimento pela legislação trabalhista promulgada no seu governo, que, eliminando as divergências entre o capital e o trabalho, tornou possível. A ordem, a disciplina, o rigor de instrução nos corpos do Exército Brasileiro criaram esta magnífica realidade que podemos contemplar com orgulho. A perfeita formação dos soldados do Brasil, merecedores da confiança de toda a nação.